Fala pessoal, estamos de volta com Garófalo espalhando conhecimento. E no nosso canal do YouTube a ideia é sempre trazer novidades de relevância para o mercado odontológico, para a classe odontológica, falando de produtos, de técnicas, de novos procedimentos e, lógico, de tudo que seja relevante para os nossos clínicos, para os nossos dentistas. E hoje a gente vai abordar um assunto de extrema importância, um assunto de extrema atualidade, que é a harmonização orofacial. E para falar disso, a gente não podia trazer ninguém mais, ninguém menos que a professora Ana Cláudia Carboni. Ana, muito bem-vinda. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Acho que quando a gente fala de harmonização orofacial, é impossível deixar de falar no seu nome. E antes de mais nada, né? Antes da gente começar a conversar sobre isso, eu queria que você se apresentasse, né? Acho que muita gente já deve te conhecer, mas que você falasse um pouquinho, né, da tua atual atividade da odontologia. E eu queria que, depois disso, eu queria uma pergunta para te fazer a respeito da tua entrada nesse universo da harmonização orofacial. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Você sabe muito bem que eu admiro muito o seu trabalho. Então, é uma honra estar aqui e poder falar um pouquinho do meu trabalho também, né? Bem, para me apresentar, eu, além de professora de harmonização orofacial, fui professora de implantodontia, de periodontia. Atualmente, no meu consultório, na maior parte do tempo, eu atuo como implantodontista, faço cirurgia plástica periodontal. E a harmonização, ela tem um papel no meu consultório como a cereja do bolo, né? Ela é um trabalho que eu faço complementar à minha rotina clínica. Então, foi assim que eu comecei na harmonização e sempre atuei desta forma, vendo a harmonização, por um lado, como dentista e usando-a como complemento às multidisciplinas dentro do meu consultório. Bom, mas então tudo bem, né? Isso eu já conheço, já sei disso aí, mas eu queria que você contasse pra gente, né? Como é que você, né, já sendo uma super implantodontica, fazendo especialização em dentística, que eu sei que você fez, né? Fazendo cirurgia plástica periodontal, foi parar na harmonização. Como é que você foi se encontrar lá, buscar, né, estudar harmonização facial, que é uma coisa que dentro do universo, né, da nossa profissão, ela surgiu para grande parte dos dentistas como uma opção de trabalho para quem acabava não se encontrando em outras especialidades, Isso é né? verdade. Para você foi uma coisa muito diferente, né? Você foi em busca disso, na busca de uma solução pessoal, que eu queria que você contasse pra gente. Bom, na verdade, tudo foi muito bem encaminhado, porque quando eu comecei na harmonização, eu vi que eram produtos ali fantásticos, mas que faltava um pouco de embasamento, de conhecimento, porque muita coisa dava errado, inclusive para mim. E eu abandonei a harmonização. Falei, não, isso não é para mim. Estou tendo muita intercorrência e eu não vou mais atuar dentro da harmonização. Até que a minha mãe, ela teve um problema de saúde. A minha mãe e meu pai, concomitantemente, tiveram câncer. E a minha mãe, ela teve um câncer de mama com metástase em parótida, né? Então, se minha mãe antes, ela não saía de casa porque perdeu o cabelo na químio, agora ela não saía de casa porque ela tinha uma síndrome rara, na qual, por ter tirado um pedaço da parótida, ela tinha uma sudorese muito intensa toda vez que ela sentia vontade de comer alguma coisa. E aí, conversando com o oncologista dela, eu falei, bom, doutora Eze, como é que faz aqui, né? Minha mãe não sai mais de casa por causa desse constrangimento. Ele falou, olha, Ana, isso é um evento adverso dos pacientes que fazem essa cirurgia para remover parte da parótida e tal. E foi lendo um artigo de 1920 que eu descobri uma síndrome, que é a síndrome de Minor-Frey, que minha mãe padeceu aí muito tempo dessa síndrome e vi que poderia ser resolvida com a toxina botulínica. E aí fizemos a minha mãe, a toxina, resolvi esse problema dela e passei a atuar também junto ao Instituto do Câncer e comecei a me apaixonar pela parte terapêutica da harmonização orofacial e vi o quanto ela poderia agregar. E o quanto era negligenciada, principalmente essa parte terapêutica, né? Não é só a estética. A estética, óbvio, que ela é incluída também no quesito saúde dos indivíduos, dos nossos pacientes, mas a parte terapêutica, ela tem uma amplitude muito grande dentro dessa especialidade e pode ser muito, muito útil no nosso consultório. Bom, Ana, tem um assunto que a gente até chegou a abordar já numa live que a gente fez recentemente, que é a própria percepção que é um pouco distorcida por parte do paciente. A gente, por exemplo, que faz dentística, tem muitas vezes que o paciente chega pra gente com uma questão estética e, na verdade, aquele problema estético está causado por um problema funcional.
Sim. Ah, o meu dente está desgastado, o meu dente é curto e o cara perdeu guia, o cara, né, vai ter que aumentar a dimensão vertical e não tem nada a ver com estética, né? Da mesma forma que o cara chega na harmonização e ele está preocupado com sulco, está preocupado com ruga, e você é muito enfática nisso, né? Você é muito enfática no quesito que o problema não é a ruga, o problema não é o sulco, né? O problema é músculo, o problema é preencher, né? Tecido, é volume. E muitas vezes o próprio dentista, o próprio cara que está fazendo a harmonização, ele não tem esse conhecimento, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso e o quanto, né, que essa maior necessidade, principalmente em harmonização, onde a gente lida, né? Lógico que em odontologia, dentro da boca também a gente tem que saber e tem que estar sempre embasado para fazer os nossos procedimentos. Mas só que a harmonização, o dano é externo, né? É muito mais fácil de ser visualizado. Sem dúvida. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso, primeiro dessa necessidade de entender o conceito, né? Da gente, às vezes, a percepção que o paciente tem, na verdade, não é a necessidade real do problema. É interessante esse seu questionamento, porque eu acho que parte de um pressuposto do nome da especialidade ser um nome não muito adequado, digamos assim, né? Porque quando você lembra harmonização, você lembra um negócio mais superficial e não é bem isso. Eu acho que o nome ideal, talvez, né, seria terapia muscular e revolumização de face. O que os alunos, dentistas em si, têm que perceber é o porquê eles estão aplicando aquele produto naquele determinado lugar. O que causou aquela marca, né? Então, se for parar para analisar o que é a ruga, o que é a rígide, ela é a ruptura de uma fibra colágena por conta daquele músculo estar em uma hiperfunção. E aí você vai ter que tratar aquela musculatura. Então, tratando terapeuticamente, de quebra, você tem a melhor estética, né? Ou que seja, a formação do sulco nasogeniano, por que aconteceu? Por vários motivos. Pode ser por perda dental, porque a gente sabe que o osso que mais absorve na face é a maxila. Pode ser por perdas de coxim gorduroso ou por migração desses coxins, por perdas de estrutura óssea. Então, são multifatoriais as causas que levaram aquele problema no indivíduo. E aí você tem que conhecer as causas. E para conhecer a causa, além de entender de anatomia, fisiologia do envelhecimento, você tem que entender de boca também. Porque, pura e simplesmente, você vai aumentar a DVO do paciente, você sabe. Você muda todo o condicionamento muscular. Você muda o suporte dos tecidos periorais e muitas vezes você não precisa preencher um lábio, muitas vezes você não precisa fazer harmonização naquela região perioral, porque pura e simplesmente você reabilitou aquele paciente. Então, o mesmo conceito que você tem que ter de reabilitação intraoral, como você falou, nem sempre o problema é estético, é funcional. E na face também, é a mesma coisa. Então, a gente tem que fazer a mesma analogia, né? Então, tem que entender de boca para fazer a reabilitação oral e tem que entender de boca e face para fazer a reabilitação facial. Porque, na verdade, a toxina ela não é um produto cosmético, ela é uma medicação, né? E o preenchedor, se for parar para analisar, assim como você tem um implante dentário, ele é um implante facial. Então, você vai ter que colocar o implante facial onde aquele paciente ele tem a necessidade. Então, para isso, exige muito domínio e muito conhecimento. Mas a gente sabe que tem um viés muito estético, né, na harmonização, eu não condeno, como eu disse, mas eu acho que tem que entender muito bem de todos esses fatores para poder implementar de forma adequada. E como você bem disse, o paciente com problema no rosto, ele não vai ficar em paz, né? Não é a mesma coisa você ficar com um provisório desadaptado em boca. Isso. Né? E um provisório desadaptado em boca, não que não vá causar prejuízo, vai, mas quando você faz uma reabilitação facial com preenchedores alocados em posicionamentos inadequados, ele vai causar um prejuízo muito danoso, né? E prejuízos esses que não só podem ser efeitos anestéticos, como também pode levar a necrose, né? Se você vai fazer a toxina num lugar inadequado, você pode ter visão dupla, você pode ter pitose de pálpebra do paciente, o paciente pode ter lacrimejamento espontâneo, pode ter uma assimetria facial, e são coisas não tão simples de se reverter. Nisso que você está tocando, então, assim, é muito importante, logicamente, a gente pensar, né, que, em primeiro lugar, é importante um correto diagnóstico. Sem dúvida. Né, de cada caso, ou seja, você tem que pegar teu paciente, conhecer esse paciente, examinar esse paciente, saber de onde você está partindo para saber onde é que você vai chegar. Né? E a partir do momento que você está, de onde você está partindo para onde você vai chegar, saber quais são os melhores meios para você chegar lá. Sem sombra de dúvida. Né? E dentro da especialidade, né, é super polêmico, né, você comentar isso ou não, a gente sempre bate muito nessa tecla, né, dentro da especialidade, criou-se, né, certas condutas que levam a você ter o protocolo sendo guiado não por esse procedimento de diagnóstico e conduta guiada, mas simplesmente pelo oportunismo do momento, que é o tal do Botox Day, do preenchimento Day, né? Que é uma coisa que
não fazia parte da especialidade odontológica, né? Fato. Ninguém que faz endodontia faz o quarto canal Day, ninguém faz periodontia faz o, né, a gengivectomia Day, ou né, a classe 4 Day, isso nunca existiu. E a odontologia sempre teve especialidades com vários procedimentos, que dependiam do quê? De um diagnóstico e, como consequência, um planejamento e uma terapêutica. Fato. E aí você parte do princípio que você vai estabelecer um dia e que quem quiser chega naquele dia e vai receber aquele tratamento. Como se todo mundo que chegasse fosse eleito para aquilo. Fato, sim, sem dúvida, sem dúvida. Não é? E que você tem que ter a ideia de que quem vai fazer esse procedimento vai falar assim, não, tá bom, você não pode, você pode, você não pode, você pode, e fica sempre a dúvida se esse cara, quantos não pode, ele vai falar nesse dia. Esse é um grande problema e um questionamento, mais uma vez, óbvio, interessantíssimo, porque fala-se muito de tipo, vamos fazer a harmonização preventiva, né? A gente até comentou na live também, você faria uma endo de um molar preventivamente? Não, né? Então, não é assim, não é para todos, né? Então, o lábio volumoso não é para todos. Depende de uma série de coisas. Depende de aspectos subjetivos comportamentais do paciente, depende da idade daquele paciente, depende da condição intraoral daquele paciente, do espaço funcional livre. É muita coisa para se avaliar, né? Assim como a toxina também não é para todas. A condição sine qua non que você tem para aplicar a toxina botulínica é você ter uma musculatura forte, né, hipertrófica. Então, não é para todo mundo. Você não vai colocar preventivamente uma toxina no paciente. Como eu disse, ela é uma medicação. Então, você vai transformar aquela musculatura normal em atrófica, né, uma vez que ela não está hipertrofiada. E a gente tem diferentes produtos também no mercado. Então, você tem, por exemplo, toxinas que têm lactose. Então, um paciente que é alérgico à lactose não pode utilizar. Você tem toxinas que tem dextrana, que é açúcar, então o paciente diabético não pode utilizar, né? Então você tem que entender muito do produto. Dentro dos preenchedores também você tem que entender das características reológicas, né, fisicoquímicas daquilo. Então não é, a harmonização ela não é para todos. Ela tem que ser bem indicada. Como faceta não é para todos. Mas a gente sabe, a gente vê hoje uma mercantilização de tudo isso, né? Uma sobreindicação. Que na tua área e na minha também a gente vê direto. Não, em todas, né? Eu acho que toda, implante, todas. Eu acho que assim, existe em todas as áreas existe essa discrepância de boas e más atuações, né, de boas e más condutas, mas o que a gente vê hoje é que quando você dá um caráter eminentemente estético, né, para a coisa, às vezes fica um pouco mais difícil de se ter essa linha de limite, né? As pessoas parecem que acham que o limite não existe, né? Verdade. Porque o estético é, vamos cortar cabelo, o dia que você quer cortar cabelo, tanto faz que vai crescer e o paciente banaliza, né? Banaliza isso, Partindo do nosso comportamento também, na verdade. É muito comum o paciente virar e falar, quanto você cobra a seringa? Do quê? Vazia? Não sei. Não vende seringa, eu vendo um tratamento. Porque ele acha que você está comercializando um produto, né? Isso. E outra coisa que chama muita atenção, né? E, logicamente que isso vale para outras áreas, mas a partir do momento que o procedimento ele passa a ser banalizado, isso se torna um pouquinho mais comum e corriqueiro, passa a ser a comparação de valores. Né? Quando você tem áreas que envolvem muito, às vezes, o potencial de experiência do profissional, que envolve muitas vezes o expertise, a sofisticação do produto, né? O tipo de implante, às vezes o quesito preço ele fica menos questionável. Quando você entra no quesito, às vezes, de estética somente, né? E se banaliza todo o contexto, o valor também fica questionável. Exatamente. Né? E dentro desse valor questionável existe qualidade de produto, existe expertise do profissional também, que fica muito mais difícil de ser passado para o paciente. Né? É complicado isso dentro, por exemplo, como professora, é complicado isso. Logicamente, como profissional, acho que deve ser um pouco mais fácil, até porque a pessoa tem contato com você e você consegue explicar isso, mas dentro de um curso, é mais complicado você passar isso para o teu aluno? Foi mais complicado. Hoje em dia melhorou, né? Mas foi mais complicado. Por quê? Existe uma gama de produtos muito grandes, né? Com valores muito divergentes, é um espectro de valor muito grande também. E antes o pessoal começava a usar os produtos mais baratos mesmo, falava, mas não tem diferença. Começaram a ter eventos adversos. E começaram a ver também que a harmonização ela é muito técnico dependente e produto dependente. Então não tinham os mesmos resultados, alguns produtos como os preenchedores davam mais edema, davam problemas tardios, e aí começou a melhorar e a balizar o comportamento dos profissionais, tá? Lógico que a maior gama de produtos usados hoje no Brasil ainda são produtos com baixa qualidade, digamos assim, né? Mas a gente começa a ver até um comportamento dos pacientes de curso.
Paciente de curso, normalmente, é um paciente com menor poder aquisitivo. Mas quando ele vê a diferença e a percepção de valor, quando é aplicado nele um produto com uma técnica adequada e com uma durabilidade adequada, como deveria durar, hoje você tem preenchedores, por exemplo, de durabilidade de 9 meses a 2 anos, né? Então, esse paciente ele fica tão satisfeito que ele faz um maior parcelamento, ele vai, ele confia. Então, os meus pacientes, eu dou curso há 7 anos, os meus pacientes de 7 anos atrás, eles são os mesmos de hoje. Então, eles confiam e têm a durabilidade desse produto. Isso interfere muito na qualidade dos nossos atendimentos. Agora, a percepção do público em geral, dos pacientes, eu acho mais difícil do que dos próprios profissionais, né? Porque, como você mesmo disse, banalizou demais, né? Então, os pacientes eles não entendem muito, eles não têm noção de quanto custa uma harmonização, de qual é o custo desse produto, né? Porque tem gente que cobra muito barato por usar produtos de má qualidade. Então, e no começo também da harmonização, eu sentia muito do paciente, falava, pô, mas você não é dentista, mas você faz isso? Pela própria divergência do que é a harmonização orofacial de fato. Ainda tem um pouco dessa confusão do paciente, né? Ele acha esquisito. O mesmo profissional, por exemplo, que faz a restauração dele, indicar um creme. É esquisito, né? Eu não indico creme. Eu faço uma harmonização totalmente voltada para a odontologia, como deve ser. Eu acho que acabou criando um leque, uma gama de procedimentos dentro da harmonização que gerou essa confusão entre dentistas e até profissionais e pacientes também. Daqui a pouco a gente vai voltar nisso, né? Até porque a gente teve, né, recentemente agora resoluções do Conselho Federal que impuseram limites específicos para isso. Mas antes de tocar nesse ponto, eu queria comentar com você uma outra coisa relacionada a essa história que você estava falando de pacientes e de percepção e de limites, né? Que é o fato de que a gente tem hoje, por exemplo, né, você falando né, do profissional que faz uma coisa e que tem a harmonização como um complementar, né? Hoje, né, é muito nítido que você pode, né, como você falou logo no comecinho, ter a cerejinha do bolo, né? Você pode ter um tratamento reabilitador estético e no final você vai ter uma complementação de lábio, uma complementação de face, ou até antes mesmo, né? Quando eu estou planejando um tratamento reabilitador, pensar já com você como uma especialista na área, no que a gente vai poder fazer isso a médio e a longo prazo para que esse paciente tenha um conjunto de sorriso e face melhor. Sim, sem né? dúvida. Dentro desse posicionamento, né, você acha que os nossos pacientes hoje, eles passariam a enxergar o dentista, né, como realmente a pessoa mais adequada para fazer essa harmonização a partir do momento que a gente consegue juntar as duas coisas? Tipo, sorriso e face e ter esse intercâmbio de especialidades? Ele passaria a dar para a gente uma importância maior e não dissociar muito, você é dentista, mas está fazendo isso? A gente, quando nós começarmos a agir dentro da nossa área, do limite de atuação, entender qual é o quadrado, o paciente ele é super, super colaborador, ele vai entender e entende muito bem hoje. Então hoje, como eu falei para você, no meu consultório, eu faço tratamento reabilitador, faço implante, faço pério e complemento com harmonização e o paciente ele não acha estranho. Ele acha isso totalmente ok porque o dentista ele entende muito bem de anatomia, né? E a gente sabe que a gente precisa usar linhas de referências faciais para reabilitar o sorriso. Sim. Não é? Então, às vezes, a gente tem que entender o seguinte, o dente envelhece e a face envelhece também. Então, quando você tem um paciente que você reabilitou um sorriso, você mudou totalmente a percepção estética daquele paciente. Ele começa a falar, pô, meu sorriso está bonito, mas você vê, aqui não está bacana, esse lábio está torto, ou às vezes não tem um lábio favorável para aquela reabilitação. E aí você consegue usar a harmonização para complementar esse tratamento. E o paciente é super adepto, ele aceita bastante. E hoje já tem pacientes que vão no consultório e falam, nossa, realmente, é uma visão diferente. Então, a dermatologia, ela faz harmonização facial. O dentista faz harmonização orofacial. É uma visão totalmente diferente. A gente não deveria atuar invadindo a área de ninguém. Assim como o biomédico que faz, é uma outra visão. Então, são visões complementares. Então, a gente pode trabalhar em clínicas multidisciplinares tranquilamente. O que a gente tem que entender é o nosso quadrado, é o nosso limite de atuação. Outra coisa que chama muita atenção, e que eu já comentei isso com você também, é o fato de ser uma coisa gradual, né? Uma coisa gradativa. Né? Não dá para você pensar em ter uma transformação facial feita toda de uma vez. Sem dúvida. Né? Eu acho que isso acaba tendo dois aspectos importantes. Né? Primeiro, o aspecto de você testar limites do próprio paciente, né? Em termos de tolerância, em termos de aceitação, em termos de percepção de resultado, e até você mesmo, né, como profissional, ir
conhecendo, né, a resposta desse paciente em relação a isso, não é? E eu percebo que no teu trabalho isso é uma constante, né, de você fazer isso sempre etapas por etapas, né? E você tem uma sequência, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua sequência né, que você sempre explica, né, de ser uma sequência muito lógica do que vem primeiro dentro desse processo de harmonização orofacial. Normalmente, o que vem primeiro é boca, é o intraoral. Então, quando eu vou fazer uma análise do paciente do consultório, são fotos intra e extraorais, né? E o planejamento intraoral, ele vem primeiro. Mesmo porque, Carol, falou o seguinte, se o paciente ele tem um problema periodontal, se ele tem uma periodontite, se ele tem uma lesão endodôntica, ele não pode passar por harmonização orofacial, ele não pode ser preenchido, porque isso pode contaminar o preenchedor, pode gerar um evento adverso. Então, a gente tem hoje na literatura já muito claro que você pode ter edemas tardios intermitente persistente por uma imunodepressão por parte do paciente. Então, se o paciente ele tiver uma infecção odontológica, ele tem uma periodontite, ele tem um problema, sei lá, uma sinusite, isso pode afetar o preenchedor também. Então, o estado geral e o estado intraoral do paciente, ele depende muito para a gente poder liberar esse paciente para fazer a harmonização facial. Então, sempre a sequência é o intraoral e depois o extraoral eu divido esse paciente por terços. Então, como a gente usa produtos de qualidade, dá tempo desse produto ainda durar até o próximo terço, né? Que são produtos de longa durabilidade. Então, você vai gradativamente. Isso é bom para o paciente, tanto biologicamente, quanto para a percepção de valor desse paciente, como você falou. Até para a autoimagem. Transformação, esse extreme makeover que fazem, é bacana só no Instagram. Porque para o paciente ele não se reconhece. Então é devagar, é gradativo, é esperar a resposta biológica. Porque é muito comum na harmonização a gente atuar numa área e ter uma modificação à distância. Por exemplo, eu vou atuar em região de ângulo de mandíbula, normalmente você vai ter uma melhora desse sulco melolabial. Vou aplicar preenchedor em malar, você tem uma melhora do sulco nasogeniano. Você tem que aguardar essas mudanças. É igual você pensar em boca. Você faz um conjuntivo, por exemplo, um enxerto, você tem que aguardar 90 dias, né, para ter a adaptação daquele conjuntivo, né? Então, você tem que aguardar o tempo biológico. Então, não é biológico você fazer uma mudança tudo de uma vez. Você pode incutir, inclusive, em riscos vasculares para aquele paciente também, quando eu digo em relação aos preenchedores. Então, é tudo gradativo e tudo devagar, respeitando a biologia do paciente. Bom, já que você falou em riscos, né? A gente viveu, né? Ainda vive, né? Mas agora espero que a partir de agora a gente passe a ter menos, né? A gente viveu uma era de riscos, não sei o quanto esses riscos eram calculados ou não, mas onde o dentista ele começou a invadir áreas e fazer procedimentos cada vez mais fora do nosso âmbito de percepção, né? Pelo menos para mim pareciam fora de âmbito de percepção, né? Então você começar a ver dentista falando em mexer em sobrancelha, em órbita, em nariz, em pálpebra tal, é uma coisa um pouco mais complexo, né? E a gente estava vendo, né? Inclusive o cara postando lifting facial, alectomia e mostrando isso, mostrando os procedimentos ao vivo em Instagram e tal. A gente começou com bichectomia, o pessoal mostrando seringuinha com bola de bichar e a coisa foi evoluindo, né? E assumindo riscos que eu acho bastante desnecessários, né? Riscos do ponto de vista legal, do paciente poder, logicamente, interpelar judicialmente por conta dessa exposição de imagem e riscos por estar atuando numa área que legalmente não é nossa. Exatamente, mas não só atuando, como tinha muitos cursos também, né? Que não eram regulamentados. Então, a gente teve a liberação agora de uma resolução onde isso está regulamentado. Agora, são proibidas cirurgias estéticas faciais. O que está liberado para o cirurgião dentista? A bichectomia, a lipoplastia, né, a lipo de papada, mas mecânica também, inclusive, né, tipo com cânula de lipoaspiração, e lip lift. Então, essas três estão liberadas. Não é algo que eu ensine e eu faça, mas está liberado. O restante, alectomia, blefaroplastia, lifting facial, qualquer cirurgia estética de face, não está liberada. Isso foi regulamentado agora com a regulamentação número 230, se não me engano, do CFO. Então, a gente espera que agora a gente tenha ali um melhor andamento da harmonização orofacial dentro da odontologia. Vamos ver, né? Tá. Uma curiosidade, agora eu pergunto porque isso tem uma curiosidade, né? Esse cara que está ensinando, que estava, né, ensinando a fazer blefaroplastia, alectomia, esse cara aprendeu com quem? Olha, é boa pergunta, porque tem muita gente que eu vejo fazendo não sei como, estágio com médico, eu já vi fazer direto com cirurgião plástico, e
por incrível que pareça, os cursos desses caras lotam. Sim, eu concordo. Lotam, né? Eu Dos acredito dentistas que que lote, ensinam cirurgia de face, lota. Mesmo sendo ilícito, né? Agora, como eles aprendem, como eles conseguem se droga inserir vende nesse bastante meio... também. Tráfico de droga vende cocaína, vende maconha, é Então, ilícito a gente também. sabe, é ilícito. Então, sempre vai ter esse lado negro da força, né? Mas eu fico imaginando assim, porque assim, eu sempre quis saber assim, esse cara que hoje ensina a fazer isso, ele aprendeu com quem? Ele tem que ter uma certificação para aprender, né? Eu, para ser professor de dentística, eu tive que ter um título que me foi dado por um curso legalizado para ser professor de dentística, né? Você, né, a mesma coisa em periodontia, em prontodontia. Então, esse cara para ensinar a fazer a lectomia, ele tem que ter aprendido com alguém. Agora, teve um cirurgião plástico que ensinou esse cara a fazer? Alguns casos sim, outros a pessoa ela lê e faz, ou faz um curso e faz no dia seguinte, entendeu? Realmente isso é uma verdade dentro da harmonização. Tiveram já pessoas que fizeram o meu curso e em 2 dias estavam ensinando. Isso acontece É que direto. você é uma ótima professora. Não, não é assim, não é assim não. Né? Você ensina bem. Mas pera lá, né? Tem uma curva. Acho que tem dois veios importantes que a gente tem que falar. Tem aquela. Até postei uma vez, você até leu. É a síndrome de Downing-Kruger. Lembra disso? Sim, o cara não sabe nada e ele acha que ele tá no sabe pico. muito, exatamente. E a síndrome do impostor, que é aquele cara que ele sabe muito, mas ele acha que não sabe nada. Né? É. Então tem que ter a temperança e o bom senso. E infelizmente hoje, o bom senso virou diferencial. Mas exatamente. Não, e o bom senso virou diferencial e, na verdade, hoje, dentro da odontologia, né, principalmente, na minha área principalmente, a gente se criou um normal, né, tão deturpado que o certo para o paciente ele vira uma coisa que ele desconhece. Então é que nem a gente falar, por exemplo, de laminados ou de um tratamento reabilitador, quando você faz o natural e o imperceptível, normalmente o paciente que faz isso, ele pega e ele faz aquilo e ninguém percebe, para ninguém notar. Sim. No máximo ele fala, o que você fez? Eu fiz um clareamento, né? É aquela coisa que ninguém não quer que notem que ele fez alguma coisa. E, logicamente, o contrário, quando se faz o exagero, o dente extremamente branco, extremamente grande, que é fora do natural, de bater o olho, você sabe que aquilo é artificial. Fato, então, contando ou não, a pessoa vai saber que se fez alguma coisa. Uhum. Quando você, na nossa rotina de consultório, tenta oferecer essa coisa normal para o paciente, olha, você precisa de uma reabilitação, você precisa disso, a reação do paciente fala, eu não quero isso. Porque eu não quero aquela coisa horrorosa, branca e grande na minha boca. Porque o modelo de branco para ele é isso. Que é a mesma coisa que você imaginar para um paciente que você fala assim, você pode fazer, por exemplo, melhorar o teu sulco, fazer uma harmonização, e esse paciente fala, eu não quero ter um lábio de linguiça, eu não quero ter uma cara esticada, eu não quero ficar parecendo, né, um Cita alguma celebridade, citar né? uma celebridade, não ficou vamos aqui bom. citar, né, mas, sem dúvida. mas né, vamos citar alguém que tem uma cara de tamborim e que ficou totalmente deformada. Então, porque para ele a referência vira aquilo, né? O anormal, o exagero passa a ser a referência do que se todo profissional fizesse aquilo. E na verdade o bom profissional ele está fazendo uma coisa tão boa que é imperceptível. Exato, ele ressalta o que o paciente tem de melhor, né? Ele traz o natural para o paciente. Na harmonização tem que ser assim, tem que ser assim. E você falou uma coisa que é interessante, que acontece direto. O paciente ele vem e ele fala, você não vai me transformar, né? As pessoas vão perceber, então, ele vai ficar inchado. Ele tem essa preocupação, óbvio que tem. E aí eu sempre falo, o importante, né, Zé, é de trabalhar com fotografias. Da gente ter um portfólio de trabalho. Falar, olha, não, eu trabalho assim. Né? Eu não faço nada exagerado. Eu vou ressaltar o que você tem de melhor. Ou vou devolver o que você perdeu com o tempo, né, com a idade. Então, sempre tem que ser uma coisa com mais naturalidade, tanto intra quanto extraoral. E tem que entender de características do envelhecimento, entender fisiologia, entender anatomia. Não tem jeito e não tem como escapar. E entender muito do intraoral. Né? Para você ser um bom profissional, porque a harmonização ela é orofacial, é boca e face. Não dá para dissociar de jeito nenhum. Tem uma coisa que eu acho assim, uma coisa que eu acho muito marcante, né, na sua atuação dentro da área, é que você faz absoluta questão, né, de mostrar o quanto você se mantém atualizada e o quanto você se mantém focada no quesito anatomia, por exemplo. Uhum. Né? Você, por exemplo, é uma pessoa que dentro das suas redes sociais, você, primeiro, né, pela expertise dos seus desenhos, você desenha brilhantemente bem e mostra isso, né, com os seus desenhos. Então você mostra os seus desenhos, você manja de anatomia, desenha lá, e você mostra sempre muita a atualização em relação à literatura. Né?
a ponto de eu recentemente te mandar, né, um print de uns alunos meus comentando, pô, como é que ela faz para guardar tanta coisa na cabeça e tal. Então isso é uma coisa que é muito importante, né? E eu vejo isso como uma forma de realmente trazer um diferencial para a especialidade, né? E para tornar a harmonização da forma como você ensina uma referência. Hoje, com essas limitações do CFO, como você enxerga, né, como você enxerga esse futuro próximo, né, da especialidade, confrontando essas duas coisas, tá? Eu sei que o se é sempre complicado a gente tentar prever o que vai acontecer, mas tendo esses dois extremos, né, o seu, né, onde você tem sempre essa preocupação constante com aprendizado, com mudar a aula, com se atualizar, com fazer sempre uma reciclagem científica para poder botar isso em prática, né? Esse tipo de ensino que você faz super diferenciado, de trazer o teu aluno para perto e a quem tem dificuldade você fazer módulos muito mais individualizados, tal. E agora a impossibilidade, por exemplo, de quem tinha cursos lotados daquilo que é proibido continuar dentro do mercado. Como que você enxerga isso? Como é que você acha que esses caras vão se virar, né? Como é que isso aí vai ter continuidade dentro da especialidade? Eu acho que tem dois tipos de professores, né? O professor meramente mercantilista, que ele ganha dinheiro com isso, e aí ele começa a querer reinventar a roda. Ele começa, não, aí já esgotou toxina e preenchimento, então agora eu vou dar curso de cirurgia, agora eu vou dar curso disso, agora eu vou dar curso daquilo. Quantos anos você fala da mesma coisa? Né? Se atualizando cada vez mais. Então, assim, sempre para a evidência científica, né, para o bom senso, vai ter espaço. E sempre para essas pessoas também vai ter. Você tem um público divergente, né? Mas só que nesse momento eu estou mais esperançosa, muito mais. Porque eu já cheguei a te falar, eu achei que realmente meus cursos, né, não iam ter muito futuro, porque as pessoas começaram a se interessar demais por áreas que não são pertinentes e que eu não concordo. E eu sempre tive um posicionamento muito firme, mas com uma esperança de fazer a diferença um dia, né, de mandorinha ali fazer verão. E eu comecei a ver cada vez mais profissionais se interessarem pela harmonização da minha maneira, da maneira que eu levo, né, com a minha conduta. Então eu estou esperançosa e eu acho que essa regulamentação agora veio a calhar. Era momento de ter isso. Por quê? Você tem cursos hoje de residência de ROF cirúrgica. Quer dizer, lançaram uma outra especialidade que não tinha, não existe ROF cirúrgica. E que é proibida. E que é proibida. Então, cursos com residência de ROF cirúrgica lotado. Então, tinha que ter alguma coisa para parar isso aí. Então, no momento atual, eu me encontro esperançosa. Lógico que a gente tem que entender o seguinte, lei não muda, resolução muda. Né? Então, assim, mas eu acho muito difícil voltarem atrás quanto a isso. Por conta do CRM estar em cima de nós, né? A gente pode até vir a perder mais coisas, talvez, pela falta de comportamento e conduta dos dentistas. Você acabou de citar, né, o Botox Day. Isso é proibido também pelo CFO. Está proibido. Não pode fazer Botox Day. Então, se alguém te denunciar, você vai ter problemas. Né? Então, toda essa conduta o CFO tem cuidado, mas é muita gente para cuidar. Mas cabe a nós mesmos nos darmos o respeito, para ter um futuro melhor dentro da harmonização. Para, aliás, até ser visto como uma especialidade digna e adequada por outros profissionais também. Você mesmo era contra, né, no começo. Sim. Tinha um receio. Todo mundo tem, isso é normal. A pessoa ela te olha e fala, você ensina harmonização, coitada, né? Implante não deu certo. Não é isso, entendeu? É essa a percepção. Pô, eu tô dentro do ITI, que é uma comunidade científica de implante, e lá foi uma luta muito grande. Né? Quando era da equipe lá do Marcelo Nunes, o pessoal falava, nossa, mas ela dá aula de pele e de harmonização. Coitada, deve ser ruim alguma coisa. E não é isso. É tão fundamental e tão complementar, né? Se as pessoas soubessem do que a gente é capaz dentro da harmonização, as pessoas veriam com mais respeito. E ouso dizer que, assim como a odontologia digital ela veio para ficar, a harmonização também. Então, você não precisa fazer, mas você tem que saber reconhecer a necessidade do seu paciente. Tem que saber reconhecer. Você hoje, como gestor do seu consultório, você pega o teu paciente para consulta inicial, você não precisa saber fazer a endo, mas você sabe diagnosticar. A harmonização também você vai ter que saber diagnosticar. Você tem paciente aí de sobra que estoura a placa. Se o paciente estoura a placa e tem dor orofacial, a toxina ela pode ser um bom coadjuvante, por exemplo. Né? Então, você tem pacientes, por exemplo, com AVC, você consegue nivelar a face daquele paciente. Você tem paciente com Parkinson, então você consegue fazer aquele paciente parar de tremer, parar de ter a salivação excessiva, a alorreia, para dar uma melhor qualidade de vida para aquele paciente. Paciente soropositivo, paciente deformado, lábio leporino, enfim. Né? Então, faltam profissionais aptos e que estejam bem formados e habilitados para atender essa demanda. E é uma demanda muito grande.
Você tem uma ideia com uma demanda grande, o Fregnani me encaminhou uma paciente que, salvo engano, ela era, não sei se de Roraima, acho que ela, a paciente era. Então, pô, será que não tem ninguém lá para fazer aquela toxina numa paciente com paralisia cerebral, que a cuidadora não conseguia alimentá-la porque ela tinha um trismo muscular terrível, por conta do evento adverso das medicações que ela tomava. Aí, quando eu fiz a toxina nessa paciente, para melhorar esse trismo muscular, até a filha dela que cuida dela, que é uma paciente que ela não responde a nenhum estímulo, né? Tem paralisia cerebral, mas ela tem um trismo absurdo. A cuidadora melhorou até a qualidade de vida da cuidadora. Claro, né? A cuidadora falou, nossa, eu consigo escovar os dentes dela agora, não tem mais um mau odor, ela consegue comer melhor. Né? Então, você consegue dar um conforto e uma qualidade de vida como foi dado para minha mãe. Né? Como foi dado para tantos pacientes com câncer que precisam de dentistas, bons profissionais, na área de harmonização. Existe uma gama de aplicabilidade muito grande. Então, eu me encontro muito esperançosa no momento. Eu acho que isso que você falou, né, assim, a gente chega num momento onde parece que de uma forma geral a odontologia começa a ter um despertar para essas aberrações, né? Sim. Então, como a gente tem esse movimento de ética agora em relação aos procedimentos restauradores abusivos, invasivos, desnecessários, agora essa normatização do CFO em relação à proibição de procedimentos cirúrgicos faciais. Eu acho que a gente está num momento realmente de abrir os olhos, né, para proteger o nosso território. Porque, na verdade, no fim das contas, quem sai prejudicado é a gente mesmo, né? É a nossa classe que fica em descrédito. Sim. É a gente mesmo que fica em descrédito. É aquela coisa de que o dentista está sendo abusivo, está sendo oportunista, está querendo fazer tudo por dinheiro e não é o que a gente quer fazer. A imagem que a gente tentou construir durante muitos anos de uma profissão de saúde, de um cara que é provedor de saúde e que tem agora uma outra opção de promover mais saúde, bem-estar, com harmonização, com preenchimento, com toxina botulínica, ela acaba também ficando manchada quando você começa a ver abusos, né? Sim. Quando você começa a ver um desvio enorme. E é aquilo que você falou, né? A sensação de que dava num primeiro momento é que, bom, não deu certo numa coisa, eu vou partir para essa. Que muitos fizeram isso, na verdade. Na verdade, foi outro dia eu comentei, né? Eu comentei com você, eu falei assim, começou errado e está melhorando. E eu recebi um comentário depois, né? Que não, começou errado e está piorando. Mas não, tudo bem, vai melhorar. Eu também acho que vai melhorar, mas precisava ter um breque. Precisava ter um posicionamento oficial. E acho que esse posicionamento veio e agora a gente tem que esperar ver como é que ele vai ser aceito pelo mercado, né? Parece que a gente adivinhou, né? Que a gente fez a live, dia seguinte o CFO... apareceu com a resolução. Mas que bom, bacana. Que legal. Bom, Aninha, acho que a gente falou bastante, né, sobre o tema, acho que a gente elucidou bastante muita coisa que precisava se falar sobre o tema. E agora é torcer, né? Agora é torcer para que as coisas se encaminhem da melhor maneira possível e que realmente esse conceito de complementação, né, quando a gente fala hoje em atuação multidisciplinar, né, que a gente fala, o tratamento hoje ele envolve pério, endodentística, reabilitação, implante, a gente possa botar, né, a ROF lá no meio, mas com né, embasamento. E que a gente possa pôr com segurança, né? Não a gente com ROF, né, com aquela vergonhinha lá embaixo de colocar, né? Não, mas colocar realmente com convicção de que faz parte do processo. Sem dúvida, sem dúvida. Até é legal fazer só um parênteses. Todos os artigos do PubMed relacionados à Covid estão liberados, né? E saiu um artigo agora em relação à percepção dos pacientes de harmonização orofacial na época de pandemia. E pacientes terapêuticos, né? Então, a conclusão do artigo foi o seguinte, que aqueles pacientes na época de pandemia, quando eles ficaram sem a harmonização, isso inclui a parte de pacientes com tique nervoso, né, distonia facial, com dor, pacientes com cialorreia, eles perceberam o quão importante é a harmonização, mas aumentou a percepção de valor dele em 66%. Então, olha como faz diferença na vida do paciente. No quesito terapêutico. Terapêutico, olha só, 66%. E as pessoas, de fato, começaram a olhar mais no espelho também, né? E a se perceber. Então, a parte estética teve uma demanda maior também. Mas, assim, tudo com consciência, com coerência, com naturalidade. Então, seja na parte de dentística, seja de harmonização, é bem-vindo. Porque o que faz a gente ter a longevidade do nosso nome no mercado é a nossa conduta, né? O nosso trabalho, são os nossos pacientes. Credibilidade, né? Credibilidade, exato. Credibilidade, constância. Isso. Né? E, logicamente,
proporcionar para o paciente uma segurança daquilo que ele está recebendo. Sem dúvida. Você está há tanto tempo no mercado de forma atemporal aí, por conta do quê? Da sua credibilidade. É isso que vai te levar adiante. Não adianta. Sucesso meteórico, não tem como. Só se você for ou político ou, né, roubar um banco. Mas fora isso, não. É credibilidade, é constância. É isso, exatamente isso que a gente está falando. Muito obrigado. Eu que agradeço. Que essa trajetória de formiguinha, né, tentando fazer a especialidade se sedimentar, continue firme e forte. Amém. E que com certeza ela vai ter frutos, já está dando, né, frutos. Sem dúvidas. E pode ter certeza que esses cursos eles vão continuar crescendo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui colaborando com o nosso canal de espalhando conhecimento e espalhando conhecimento de qualidade, que é o que é mais importante. Foi uma honra. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Gente, então aqui a gente teve uma super conversa, né, com a Ana Carboni e com certeza, tenho certeza que vocês ficaram super esclarecidos sobre esses novos momentos, né, da harmonização orofacial e espero que muitos, né, como eu, né, que um dia mudou de ideia em relação à especialidade, tenham depois dessa conversa mudado também sua forma de entender a especialidade, passem a enxergá-la com outros olhos e passem a entendê-la com outros olhos. Mas para isso é importante estar ligado a profissionais conscientes, de bom senso, embasados cientificamente e principalmente voltados para os limites legais e éticos da nossa odontologia. A gente continua por aqui espalhando conhecimento e pode ter certeza que sempre vai ter uma novidade boa para mostrar para vocês aqui no nosso canal do YouTube e em todas as outras nossas áreas de comunicação de rede social. Um grande abraço e até a próxima.